Há tantas semanas que ouço falar disto. Saiu em Espanha no ano passado e tentada bombar na Netflix. Até está disponível em alguns países que falam inglês, com o nome Money Heist. Ou seja, assalto do dinheiro. Eu percebo que eles não queriam um título parecido ao House of Cards, mas não conseguiam arranjar algo melhor? De qualquer maneira, a segunda e supostamente última temporada vai sair já na Netflix no próximo 6 de Abril. Por isso eu aproveitei-me e sentei-me no sofá, que é para fazer um binge-watching de toda a série, incluindo dessa temporada que vai sair. Por isso contei esta crítica como uma crítica de toda a série e não só da primeira temporada. Ora bem, Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. um grupo de assaltantes com máscaras de Salvador Dalí invade a Casa da Moeda de Espanha com o objetivo de imprimir mais de 2 mil milhões de euros. Mas isso vai durar 11 dias. Por isso terão de arranjar forma de, durante esse tempo, lidar com 67 reféns e impedir os esforços constantes da polícia em os salvar. Em qualquer história deste género, os assaltantes usam um nome de código. Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? E no caso da série, o nome de código usados são cidades. A história é narrada por Tóquio, uma mulher impulsiva cujo namorado anterior foi morto num assalto e que mais uma vez se sente atraída por um colega. Neste caso é por Ryo, o membro mais novo do grupo e também um hacker. O líder da operação é o professor, cujo plano para todos os efeitos parece ser perfeito. Apesar de não estar dentro da Casa da Moeda, o professor é quem vai coordenando o plano. E para que o seu plano não fique comprometido, ele vai sacrificar tudo. Até a sua dignidade. O segundo no comando é Berlim, um homem bruto e sádico para quem os fins justificam os meios. E por acaso quase ninguém gosta dele. Depois temos Nairobi, que é mais relaxada e divertida, mas não chega a ser tão impulsiva como Tóquio. E digo já que uma das melhores cenas da segunda temporada é uma cena dela. Também há Moscou e Denver, um pai e filho que esperam que o assalto lhes mude a vida para melhor. Por fim há Helsinki e Oslo, os mais caladitos e que servem principalmente como músculo. La Casa de Papel faz-nos compreender as personagens, porque se comportam assim e porque é que aquele assalto é tão importante para elas. Essa é a vantagem da televisão, possibilitar a expansão de conceitos como este, que pareceriam à partida muito simples. Afinal há várias histórias de assaltos, mas poucas que durem tanto tempo como esta. Inicialmente vemos a história pelos olhos de Tóquio, mas as outras personagens têm personalidades tão fortes que em breve começam a ocupar a narrativa principal. Por exemplo, a relação de Moscou e Denver ganha logo algum destaque por eles serem pai e filho. Têm uma relação mais carinhosa do que as outras personagens. Vamos ter uma boa imagem do seu passado através das pequenas peças de puzzle que surgem nos seus diálogos. Os flashbacks também são usados em moderação. A narrativa toma a decisão de nunca recuar para antes da altura em que o professor convidou os assaltantes para a operação. Todas as ligações entre as personagens partem por aí, a partir da altura em que eles se conhecem e começam a conviver. Só que no início eu achei estranho os assaltantes serem tão bonzinhos, mas o plano do professor tinha o objetivo de não ter vítimas. Por isso, depois de pensar um pouco melhor, realmente faz sentido ele ter ido buscar assaltantes que são eficazes, mas não sanguinários. Só senti é que o Helsinki e o Oslo foram muito pouco explorados. Cheguei ao final da série a lembrar muito pouco deles. Do lado da polícia, a encarregada do caso é Raquel Murillo. Ela é a única com competências suficientes para resolver o caso e negociar com os assaltantes. Depois, o facto dela ser mulher faz com que as suas decisões sejam frequentemente postas em causa pelos seus colegas machistas. O professor aproveita isso para fazer insinuações sexuais quando está a falar com ela, a ver se isso a põe desconfortável e lhe dá a ele mesmo alguma vantagem. Mas é aqui que eu preciso voltar a Tóquio. Porque eu no início eu até compreendi porque é que ela era a personagem principal, mas ela sofre por isso mesmo, porque a história começa a deixar que ela tem comportamentos que põem em perigo os seus colegas, e tanto a história como as personagens nunca lhe dão consequências duradouras. Por exemplo, o Berlim comporta-se como um sacana, mas todas as personagens admitem isso. Quando as suas más decisões se tornam insuportáveis, ele recebe as consequências apropriadas. Eu acho que a história muitas vezes dá a Tóquio demasiada liberdade só por ela ser a protagonista da série. Não quero spoiler nada, mas na segunda temporada o seu comportamento torna-se exageradamente irresponsável. E quem leva com as consequências nem é ela. E aqui eu aproveito para entrar em alguns dos problemas. Seppellire la sua montagna. La Casa de Papel sabe entreter. E muito bem mesmo. Mas quando tenta entrar em temas mais complexos, tropeça. Por exemplo, a forma como a série abordou o aborto foi estranha. Resume-se a homens dizerem a uma mulher que ela está errada em querer abortar. Depois ainda exploram com essa personagem o síndrome de Estocolmo e reduzem isso a uma piada. Vá, Casa de Papel não tropeça em todos os temas ditos sérios que tenta abordar. Já pelo menos um tema em que a série até acerta. Há todo um jogo com a opinião pública, porque o professor sabe que os assaltantes precisam de ser bem vistos pelo público. Agora, outra coisa que também não me convenceu foi o romance de Raquel. Então ela está a lidar com o maior assalto da história e ainda tem tempo de ir marcar jantares românticos? Sotto l'ombra di un bel fiore.
O conceito de La Casa de Papel não é novo. Um grupo de assaltantes decide fazer o roubo do século. E a história realmente usa outros filmes e séries como referência. Tem ali um pouco de Ocean's Eleven, uma pitada de Cães Danados e até uma referência visual a Leon no Profissional. Mas o que importa é essa série consegue pôr essas referências de lado e ter a sua própria identidade. E a verdade é que La Casa de Papel tem o seu próprio estilo com personagens que não seriam confundíveis. La sui montanha. A série não é perfeita, tem aqueles problemas que eu já mencionei, mas os aspectos positivos são mais do que os negativos. Este tipo de história já foi feito antes, mas a série joga o suficiente com o conceito para o poder tornar seu. Ainda por cima tem uma produção de alta qualidade com uma excelente fotografia. No geral é uma série que sabe muito bem entreter. Além disso, a série é curta, vão ser só 19 episódios no total. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao e seppellire la sui. Ainda por cima é dos nossos vizinhos da Espanha, por isso toca apoiar a Península.